Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Lembrando que todos os dias a gente tem conteúdos novos, por isso que é muito importante você ver os vídeos todos os dias por aqui, não só a nossa tradicional Sara Live, todas as segundas-feiras, às 21 horas, mas sempre também ajudar no like, né? Ajudar a ativar o sininho para você ser avisado, tá? Se você é a primeira vez por aqui, eu sou Marcos Saravalli, estrategista-chefe de investimentos da Sara Invest, uma casa de investimentos, com quase hoje 150 milhões de reais sobre consultoria, vem crescendo todos os dias, então vem abrir conta com a gente tem vários parceiros, BTG, XP, Avenue, Merrill Lynch, a gente tem vários parceiros, seguradoras, tá? Então você pode fazer tudo isso num lugar só, então venha conhecer a Saninvest também na consultoria, e hoje a gente vai falar aqui sobre a grande preocupação, grande assunto nos Estados Unidos, que é o descontrole da inflação e o que o Banco Central americano tem que fazer, ou pode fazer, ou será que não vai conseguir fazer para controlar essa inflação, tá? Esse é o principal tema de hoje, tá bom? Qual que é a grande discussão? A gente tem essa dúvida em relação ao Federal Reserve, né, o Banco Central americano, né, falando muito duramente durante essas últimas semanas, esse mês de agosto, principalmente, sobre o controle, o combate à inflação. Mas será que é suficiente, né, o que eles têm falado? E a gente tem visto, para você que talvez não conheça tanto, o índice de inflação, né, o CPI, o principal índice de referência, um dos principais índices de referência lá nos Estados Unidos, né, o CPI, de certa forma, vieram um pouco melhores do que o esperado recentemente, e alguns economistas, analistas esperavam que o Fed declarasse praticamente uma vitória e começasse a se afastar do aperto de política monetária, né? Com isso as curvas têm cedido um pouco. Mas em vez disso, né, alguns banqueiros centrais lá nos Estados Unidos, e principalmente representantes do Fed, né, dobraram a conversa muito dura, e o presidente do Banco Central de Minneapolis, né, ele disse que o Fed permanece muito, mas muito longe de declarar sua vitória sobre a inflação. E ele continuou dizendo que não viu nada que mude a trajetória de luta para a inflação do Fed, tá? E ele reforça que o Banco Central americano se mantém flexível, precisa aumentar as taxas para 3,9% até o final do ano e para 4,4% até o final de 2023, o que não vem acontecendo, não vem sendo precificado nas curvas, tá? Então, os mercados parecem realmente ter essa expectativa de que o Fed vai conseguir baixar a inflação para 2% e manter durante muito tempo para os próximos 30 anos nesse patamar baixo, tá? Mas, basicamente, né, a gente precisa lembrar também que para toda essa conversa dura sobre inflação, o plano do Fed não tem sido suficiente, né? Levar essas taxas para 3, 4% não vai controlar a inflação que ronda aí na casa dos 8,5%, 9%. Tá? Então eu deixei uma tabela aqui para vocês. Então, essa tabela a gente consegue ver como é que foram os últimos movimentos, né, de aperto monetário nos Estados Unidos e qual que seria realmente o patamar. Existe uma regra, a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouquinho, né, muito estudado na economia, na academia, nas escolas, nas faculdades, nas universidades, e qual que seria o patamar de juros para realmente controlar a inflação. Tá? Se a gente olha para todos os ciclos de aperto monetário do Fed desde 1973, que essa tabela nos mostra aí, do Bianco Research, mostra que realmente desde 1973 o Banco Central americano nunca parou de elevar os juros por lá nos Estados Unidos antes que as taxas do Fed Funds fossem maior que o índice de inflação CPI. Então, vamos pegar aqui o exemplo 1973, tá? Ele chegou a bater 11%, quando o CPI era 7,40%, a gente tinha uma taxa real de juros lá nos Estados Unidos 3,60%. Tem todos os números aí desde 1973, vamos pegar um outro exemplo aqui, 1976, 1980, o Fed Fund Rate chegou a bater 20%, com o CPI rodando na casa de 14,80%, uma taxa real de juros 5,20%. Mas eu chamo atenção para esse último valor aqui de 2022, que a gente já está subindo os juros nos Estados Unidos, estamos em 2,5%, né, na faixa de 2,5% nesse momento, só que o CPI ronda na casa dos 9,10%, ou seja, ainda temos uma real rate, né, uma taxa real de juros nos Estados Unidos negativa de 6,60%. Né? Então, fica muito claro que o Fed tem muito espaço, ou teria muito espaço para apertar os juros, né? Mas será que ele vai continuar subindo os juros
né, também com a economia dando sinais de fraqueza. Essa é a grande preocupação. E aí existe sim uma regra na economia que chama-se regra de Taylor, né? Que a gente chega na mesma conclusão. Vou mostrar aqui uma tela da Bloomberg, lá na Sala Invest também a gente tem acesso, e a gente conseguiu também essa informação de alguns estudos, mas o John Taylor, né, ele criou essa fórmula que liga basicamente a taxa de juros de referência do Fed aos níveis de inflação e também crescimento econômico. E a gente vai ver agora, vou deixar aqui para vocês, um pouco do que tem nessa regra de Taylor, qual seria o patamar realmente de juros, né, que a gente poderia chegar nesse momento, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente consegue ver, vocês devem estar vendo aí, justamente isso, tá? Então, com base nessa regra de Taylor, a taxa do Fed precisaria estar em 9,69%, assumindo taxas reais neutras, tá? Então, se a gente olhar para o histórico e o modelo do John Taylor, né, a famosa regra de Taylor, esse modelo é difícil entender como exatamente o Federal Reserve vai realmente controlar essa inflação, e tem sido o principal tema nesse mês de agosto, tá? Basicamente, é importante a gente lembrar que o CPI realmente é maior do que os números do que o governo realmente sugere, né? A gente lembra também do nosso IPCA, do nosso índice de inflação aqui no Brasil. Se usarmos essa fórmula da década de 70, as taxas precisariam estar simplesmente no patamar muito, muito mais alto do que estão nesse momento, tá? Então, essa informação que vai ser decidida vai ser muito importante agora, nesses próximos meses, nesse final de 2022 e também no ano de 2023, mas para vocês entenderem como que é muito crucial, é uma decisão nada fácil para o Banco Central americano, e a princípio a gente está ainda muito longe do que seria uma taxa de juros real neutra, né? Nos Estados Unidos ainda estamos com juros reais negativos. Eu tenho falado isso em todas as Sara Lives, e hoje fazendo um resumo aqui, né? E tudo mais constante. Eu não acho que o Banco Central vá subir tanto assim a taxa de juros, mas olhando para a economia, olhando para as finanças, olhando para a academia, o que diz nós nos estudos econômicos da academia, a gente lembra da regra de Taylor e mostra que a gente ainda está muito distante realmente de ter taxas para controlar efetivamente essa inflação. Então, existe também um ponto de preocupação em relação a esse tema, tá bom, pessoal? Então, lembra de deixar nos comentários, né, se você já ouviu falar, se é estudante de economia, gosta também dos estudos, né, concorda com esse patamar de juros, está preocupado com o patamar de juros, tá bom? Lembra de deixar o like e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Esse assunto é muito importante, é um assunto talvez crucial para todo o desempenho da economia mundial e também dos seus investimentos no ano de 2022 e com certeza também no ano de 2023, tá certo? A gente se vê em breve. Até mais!